Olá, amigo ou amigo. É bom olhar para a Bíblia e tirar dela lições para a nossa vida. Lições intemporais, válidas no passado, no presente e também válidas para o futuro. E eu convido-te mais uma vez a partilhares com os teus amigos, quer o link da Rádio Tranquilidade ou então dos nossos canais YouTube ou Facebook. 2 minutos com ele é o nome desses canais. E agora tu podes encontrar também no Spotify um podcast 2 minutos com ele. Partilha com os teus amigos, informa-os, dá-lhes a conhecer esta variedade de meios de chegar à Palavra de Deus. A semana passada nós vimos a figura de Jesus como o Filho prometido desde a entrada do pecado no mundo. E que veio até nós para nos revelar o caráter de Deus. Esta semana vamos à nossa lição número 4 e iremos ver Jesus enquanto o nosso irmão mais velho, aquele que nos pode resgatar da escravidão do pecado e ele é a manifestação máxima de Deus para cada um de nós. Iremos ver algumas das expressões que são usadas no capítulo 2 da carta aos Hebreus e o seu significado na relação entre Jesus e cada um de nós. O texto base da nossa lição, e nele encontramos essa manifestação de Jesus a nós, enquanto nosso irmão, não um irmão que vive afastado de nós, mas um irmão que vive ao nosso lado, sofrendo o mesmo que nós sofremos, compreendendo perfeitamente o mundo em que estamos inseridos. Então, no capítulo 2 e no versículo 14, o texto bíblico diz-nos assim: uma vez que os outros filhos, postos ao seu cuidado, são seres humanos, o próprio Jesus tornou-se como eles, para que pela sua morte destruísse aquele que tinha o poder de dar a morte, o diabo. Ao estudarmos este capítulo, nós iremos ver Jesus e como Jesus adotou a natureza humana, assumindo a maioria das nossas características. Eu digo a maioria porque ele não chegou a pecar como cada um de nós, chegando até mesmo a morrer, morte a que nós estávamos condenados. Este é o nosso irmão com letras maiúsculas. Nas leis civis dadas por Deus a Moisés, previa-se a possibilidade, no caso de alguém ter de vender as suas propriedades ou até mesmo a sua liberdade, tornando-se escravo por razões económicas, que essas propriedades ou a sua liberdade fossem recuperadas no ano do jubileu, ou seja, 50 anos após essa venda. No entanto, a própria lei previa uma exceção para a recuperação dos bens ou da liberdade mais cedo. Isso acontecia com a intervenção do resgatador ou remidor, que pagava essa dívida. É isso que nós vemos no capítulo 25 de Levítico, nomeadamente, para não ficar muito longo, nos versículos 25 e 48. O versículo 25 diz assim: se um dos teus compatriotas cair na miséria e tiver de vender uma das suas propriedades, um dos seus parentes mais próximos deve ir resgatar aquilo que o parente vendeu. E depois no versículo 48, o israelita continua a ter direito de resgate, deve ser resgatado por algum dos seus parentes. Hebreus, no capítulo 2 e agora no verso 15, diz-nos que nós, enquanto escravos de Satanás, enquanto pecadores, também temos um parente próximo que nos resgata. Vamos ver o que diz então o verso 15 deste capítulo 2. Desta maneira libertou aqueles que, pelo medo da morte, levavam a vida inteira a viver como escravos. Libertou os escravos. Quem eram esses escravos? Nós próprios. Jesus, ao tomar a forma humana, tornou-se o nosso parente mais próximo e resgatou-nos, remiu-nos, redimiu-nos, conforme uma outra expressão que é usada. Ele não se envergonhou de nos chamar irmãos, apesar da nossa condição. Quantas vezes nós já vimos irmãos humanos envergonhados por causa dos crimes de um outro seu irmão, ou irmão de igreja, ou irmão carnal? Não é essa a atitude de Jesus. E é exatamente isso que diz o versículo 11 do capítulo 2. De facto, tanto Jesus, que perdoa
aos homens os seus pecados como aqueles que são por ele perdoados, têm todos o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de lhe chamar irmãos. Espetáculo! Jesus, o nosso irmão, não tem vergonha de nós. Quem sabe este verso nos ajuda a mudar de atitude para com os nossos irmãos, ou para com os nossos amigos, ou para com algum conhecido nosso que tenha alguma infelicidade ou algum infortúnio destes. Durante a lição do trimestre passado, nós vimos algumas vezes que podemos olhar para Moisés, ou podíamos olhar para Moisés como um símbolo de Jesus. E nós podemos ver isso na maneira como Paulo descreve o ministério de Moisés no capítulo 11, o capítulo chamado dos heróis da fé, nomeadamente no versículo 24 e 25. Diz no versículo 24, pela fé Moisés, quando se fez homem, recusou o título de filho da princesa de Faraó, filho de Faraó, antes quis sofrer maus tratos com o povo de Deus do que gozar por algum tempo o prazer do pecado. Moisés passou por todas as dificuldades que o povo de Israel passou desde a sua saída do Egito até às portas de Canaã, mesmo antes da saída do Egito, enquanto ele pleiteava a saída com Faraó. Ele chega a oferecer a sua vida em troca da dos seus irmãos num momento de maior tensão provocada pela desobediência desses seus irmãos israelitas. Paulo realça com bastante ênfase esta questão de Jesus ser o nosso irmão, para que nós, pecadores e falhos, nada comparados a ele, não tenhamos vergonha da nossa condição, uma vez que ele também não tem vergonha de cada um de nós. E é exatamente por isso que ele desejou ser o nosso resgatador, aquele que nos liberta da condição de escravos do pecado. Nas religiões politeístas, como era o caso das nações da Europa e da Ásia Menor, por onde Paulo passava, especialmente Itália, Roma, os deuses estavam muito acima dos seres humanos. Em nada eram comparados com os seres humanos. Em relação a Jesus, Paulo destaca em diversos textos o facto de ele ter assumido a forma humana completa. Ele chega até a declarar que isso é considerado uma loucura para uns, uma vergonha para outros. Algo incompreensível para essas pessoas. Podemos ver isso, nomeadamente, no versículo 14 do capítulo 2 de Hebreus, onde Paulo nos diz assim: uma vez que os outros filhos, e este era o texto base da nossa lição, uma vez que os outros filhos postos ao seu cuidado são seres humanos, o próprio Jesus tornou-se como eles, para que pela sua morte destruísse aquele que tinha o poder de dar a morte, o diabo. No versículo 17, um pouco mais à frente, ele reforça ainda mais esta ideia. Vamos ver então o versículo 17 do capítulo 2. Por isso é que era preciso que ele se tornasse semelhante em tudo aos seus irmãos, a fim de ser para eles um sumo sacerdote, misericordioso e fiel no seu serviço para com Deus, alcançando com o seu sacrifício o perdão dos pecados para o povo. Ao contrário de nós, Jesus venceu todas as inclinações da carne, do pecado, para assim nos mostrar que nós podemos vencer como ele venceu. Jesus venceu o inimigo e libertou-nos, acima de tudo, do poder desse inimigo. O meio pelo qual Jesus venceu foi a sua obediência à vontade do Pai. Apesar dos sofrimentos, apesar das tentações, apesar da oposição, Jesus ultrapassou tudo isso através da obediência. Ele dizia e fazia aquilo que o seu Pai lhe ensinava. É isso que Paulo destaca no capítulo 5, no versículo 8, onde ele diz: todavia, apesar de ser filho de Deus, aprendeu a ser obediente por tudo o que sofreu. A sua experiência é um exemplo para cada um de nós. Ele foi aperfeiçoado através do sofrimento, como dissemos. Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento. O seu sofrimento, a tentação e a sua vitória capacitam-no para ser um misericordioso e fiel sumo sacerdote, conforme víamos atrás, a favor de cada um de nós.
O seu exemplo para cada um de nós é destacado, acima de tudo, por Paulo no capítulo 12 e nos versos 3 e 4, onde ele diz: pensem nele, que tanta oposição sofreu da parte dos pecadores. Assim não hão de perder a coragem nem desfalecer. E depois no verso 4, pois ainda não chegaram ao ponto de dar a vida na luta contra o pecado. Sim, Jesus é o grande exemplo para cada um de nós. Jesus pôs a sua confiança em Deus e na sua promessa de que poria os seus inimigos debaixo dos seus pés, dominaria sobre eles, especialmente o grande inimigo. Deus faz a mesma promessa a cada um de nós. E Paulo destaca isso no capítulo 16 e no versículo 20 de Romanos, onde ele diz: o Deus da paz esmagará Satanás em breve, debaixo dos vossos pés. Que nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Esta é a certeza da nossa vitória. Certeza essa que nos vem através da vitória de Jesus. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo 71, diz-nos assim: na sua vida e nos seus ensinos, Jesus deu um exemplo perfeito do abnegado ministério que tem a sua origem em Deus. Deus não vive para si mesmo. Criando o mundo, mantendo todas as coisas, está constantemente a ministrar em benefício de outros. Deus confiou este ideal de ministério ao seu Filho. Jesus foi entregue para permanecer à cabeça da humanidade, para que, pelo seu exemplo, pudesse ensinar o que significa servir. Obrigado, Pai. Podemos concluir. Obrigado, Pai, por este irmão querido que cada um de nós tem. Obrigado, Pai, mais uma vez, por Jesus, este nosso irmão, ter dado um exemplo, ter dado a vida, ter mostrado que é possível vencer e ultrapassar Satanás. Que nós possamos recorrer a ele e ao seu exemplo, à sua experiência, para que nós o possamos fazer também. Abençoa esta amiga, abençoa este amigo, para que ele possa voltar, para que eles possam voltar-se sempre para ti e para este nosso irmão, para que possam ser ajudados a vencer as dificuldades. Te agradecemos isto e pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Foi bom ter estado contigo, foi bom ter visto este pequeno resumo da nossa lição. E agora vamos ver mais um pouco, como eu dizia há 2 lições atrás, o livro de Hebreus vai nos trazendo diversas características de Jesus. Esta semana vimos Jesus como o nosso irmão e a semana que vem vamos ver Jesus como o doador do repouso. Vai partilhando estes vídeos com os teus amigos e de certeza absoluta que eles gostarão e incentiva-os a fazer gosto nas nossas páginas para que outros também possam receber. Um abraço e até a semana que vem.